sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o livro do Chico Xavier, ditado pelo André Luiz, Ação e Reação. Vamos lá. O livro ele é uma homenagem aos 100 anos de codificação kardeciana e relata o estudo feito acerca da lei de ação e reação. Essa lei também é conhecida como lei de causa e efeito e a lei do karma. A Federação Espírita, ela define como uma lei natural, espiritual e universal, essencial para a evolução das almas. O André Luiz, ele diz no livro, eu só vou ler um trechinho da explicação que tem nesse livro aqui sobre o que é a lei de ação e reação. É a conta do destino criada por nós mesmos, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito. É o sistema de contabilidade do governo da vida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a lei em si ao longo do vídeo. Como é o livro, gente? O livro é o seguinte, ele se passa na Mansão Paz. Mansão Paz é um hospital meio escola de reajuste, que permanece sob jurisdição do Nosso Lar. Se você ainda não viu o vídeo sobre o Nosso Lar, eu vou deixar no card aqui para você. Mas como assim jurisdição de Nosso Lar? Significa que o Nosso Lar, ele detém o poder jurídico sobre a mansão. Então, todas as tomadas de decisão, a solução dos conflitos e manter a ordem é feita pelo Nosso Lar. Ela está situada, essa Mansão Paz, ela está situada nas regiões inferiores, em zona castigada por natureza hostil, palavras de André Luiz, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália. O André e o Hilário, seu colega, eles estudam durante 3 anos nessa mansão inúmeros casos da ação da justiça divina, ou seja, de como acontece realmente na realidade, colocada em ação a lei de causa e efeito. Então, assim, no livro são vários e vários estudos de caso que eles fazem com irmãos que ao longo do livro vão sendo resgatados do umbral e ali se hospedam por um período até se recuperarem, serem tratados e conseguirem uma nova oportunidade de quitar os seus débitos. Então, assim, no livro você vai encontrar as pessoas que agravam os débitos, as pessoas que têm débitos estacionários, o divórcio, assassinato, aquisição e uso do dinheiro, sexo e o mau uso do sexo, o suicídio direto e indireto, enfim, inúmeros casos que vão nos trazendo uma reflexão bem profunda acerca da nossa vida e das nossas escolhas. Então, assim, gente, vou dar um exemplo de como é que é o livro, tá? Imaginamos hipoteticamente, esse caso não tem no livro, tá? Só para ficar mais claro de como é a leitura do livro. Tem um casal, um homem e uma mulher se casam e por alguma coisa acontece na história deles e o marido começa a sentir muito ciúme e já dá vazão para espíritos obsessores e ele vai alimentando aquela ideia de assassinato e infelizmente acontece alguma coisa e ele acaba realmente matando a esposa. Passam-se os anos, ele desencarna e fica durante anos e anos no umbral preso àquela culpa do crime cometido. Então ele cria para si mesmo aquele inferno e fica, então, ele se arrepende profundamente ou alguém intervém por ele por meio de orações e ele é finalmente resgatado e vai para essa Mansão Paz. Depois de um tempo de ser tratado, de ter recuperado seu perispírito, ele agora vai planejar uma nova reencarnação para quitar a dívida com o espírito dessa esposa. Que a esposa então aceita reencarnar com ele para eles virem quitar essa dívida. Então, essa é a lei da ação e reação. Qual foi a ação? Ele ter matado a esposa. Qual é a reação? A culpa, todos os problemas que ele adquiriu espirituais nesse período que ele ficou no umbral, e ele vai ter que quitar essa dívida. Então, a forma como ele vai quitar vai ser numa nova reencarnação com essa esposa
muito provavelmente numa situação mais difícil, mais penosa. Então, gente, é isso que trata o livro o tempo todo, só que são inúmeros casos. Não é um assassinato, às vezes é um suicídio, às vezes é um crime coletivo. Então ele vai trazendo isso e ele vai ao longo da narrativa explicando pra gente o que isso acontece. E ele fala também que não é por exemplo, foi a vontade de Deus, porque Deus me castigou. Não é nada disso. Deus apenas permite, por bondade, que nós possamos quitar as nossas dívidas. Levando tudo isso em consideração, as duas coisas que ele mais fala no livro é sobre a reencarnação e sobre o poder do pensamento. A reencarnação é uma preciosidade, é uma pérola maravilhosa, linda, brilhosa, que Deus nos dá de bom grado para que possamos quitar os nossos débitos e aprender. E caminhar cada vez mais próximos de Jesus Cristo e de todos os seus desígnios. Então, ele fala o tempo inteiro da preciosidade, de como é importante você cuidar bem da sua saúde, cuidar dos seus irmãos, como é importante você tentar fazer a reforma íntima. Isso é muito, muito forte no livro. E o segundo é o poder do pensamento. Fala no livro que o pensamento ele molda as circunstâncias do espírito. Então, por exemplo, as pessoas que existe o Vale dos Suicidas. Por que existe o Vale dos Suicidas? Deus foi lá e criou o Vale dos Suicidas? Não, é porque as pessoas vibram naquele pensamento e acabam sendo atraídas pela mesma energia, né? Para finalizar, gente, para o vídeo não ficar muito longo, porque a gente poderia falar horas e horas e horas a fio sobre esse tema, eu gostaria de falar mais duas coisas. A linguagem do livro e o equilíbrio psicológico que você tem que ter para ler o livro. Linguagem. É uma linguagem extremamente difícil. É uma linguagem bem rebuscada, é uma linguagem rica em detalhes, então você tem que estar bem disposto para lê-lo. No entanto, eu acho que é uma leitura essencial. Todos os livros que eu falo que são essenciais, mas esse realmente é essencial, porque você bem sabe, como espírita ou como iniciante, nós acreditamos que o espiritismo ele explica tudo de acordo com as leis que regem o universo, e dentre elas temos a lei de causa e efeito. E o equilíbrio psicológico é porque, como é um livro extremamente realista e sobre casos reais, você pode ficar mais depressivo, ficar mais introspectivo demais. Então, meu humilde conselho é que você esteja no momento bom da vida para ler esse livro, tá? Não esteja no momento onde você já está tendo muitas dificuldades e muitas provas, ou depressão, ou enfim. E a minha recomendação, humilde recomendação, é que você leia esse livro quando você estiver num momento um pouco feliz da tua encarnação. Por último, eu vou deixar aqui na descrição 2 links. Um link é sobre uma palestra muito, muito, muito bem guiada da Sueli Caldas, que ela faz sobre a lei de ação e reação, e uma conversa que tem acerca da lei da causa e efeito que a Federação Espírita fez. Então, gente, clique nos links, assista, fique com gostinho de quero mais. E com certeza leia o livro, porque ele com certeza vai mudar a sua vida para melhor. Muito obrigado, um beijo e mais amor, por favor.